Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém. Minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus e hoje, agora, estamos encerrando o 20º dia desta campanha tão poderosa. Sim, já estamos aqui há 20 dias. Terminaremos amanhã essa campanha tão linda. Gente, quantos testemunhos. Hoje de manhã eu perguntei, não sei se você assistiu a live da manhã, se não assistiu, você precisa assistir, porque o tema de hoje é muito forte e você precisa ter ele por inteiro dentro do seu coração, amém? Mas hoje pela manhã eu perguntei, quantos aqui dentro desta campanha, a campanha da restituição, quantos de vocês receberam um milagre em qualquer área? Em qualquer área. Gente, quem estava aqui online viu a quantidade de pessoas. Gente, muita gente, mas muita gente, olha, sei lá, talvez mais de 80% das pessoas, eu não quero errar, gente, mas eu acredito que cerca de, ou mais de 80% das pessoas que estavam aqui na hora que eu perguntei, estavam escrevendo, eu recebi profeta, eu recebi profeta, eu recebi profeta. Ou seja, pessoas que receberam milagres dentro da campanha da restituição. Eu quero mais uma vez lembrar você que eu já comentei, segunda-feira, depois de amanhã, nós vamos estar iniciando mais uma campanha aqui. Eu sinto no meu coração que no final eu vou revelar para você o nome da campanha. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Mas, enfim, gente, eu tenho um testemunho tão lindo para contar aqui, mas antes eu quero que você escreva agora com fé. Escreva com muita fé, pensando, vamos lá, eu quero que você escreva agora com muita fé, assim, ó, eu creio, a restituição de Deus está sobre mim. Escreva isso agora, com muita fé. Eu creio, a restituição de Deus está sobre mim. Amém? É tremendo o que Deus vai fazer. Profetize isso agora. Entenda que isso é uma liberação profética que você está fazendo. Talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja de fato vivendo, mas escreva agora com fé, com muita fé. Eu creio, a restituição de Deus está sobre mim. Amém? Gente, olha o tema que nós vamos tocar, só vou contar antes um testemunho que diz assim, ó, nunca mais, lembra que nós começamos hoje de manhã? Nunca mais tome uma decisão fora destes princípios. Ou seja, nunca mais tome uma decisão sem obedecer o que nós vamos falar aqui agora. Mas deixa eu contar antes o testemunho da Sirlene. Ela diz assim, profeta, meu nome é Sirlene, preciso honrar a Deus e ao Senhor, profeta, contando meu testemunho. Sofri por muitos anos de psoríase pelo corpo todo, mas o que mais me deixava triste, na verdade me deixava muito triste, era a psoríase que eu tinha nas mãos e na minha testa. Eu tinha muita vergonha, profeta, de estar em meio às pessoas com as minhas mãos e a minha testa daquele jeito. Mas deixa eu lhe contar, deixa eu lhe falar, profeta. Hoje, 7 de agosto, eu só fui ver esse testemunho agora, minha irmã. A senhora me perdoa, por favor. Tá bom? Ou a senhorita, não sei. Eu não consigo acompanhar. Glória a Deus que são tantos testemunhos. Isso aqui chegou 7 de agosto, né? Então eu estou lendo exatamente como está escrito. Mas hoje não é, obviamente, 7 de agosto. Hoje, 16 de agosto. Hoje, 7 de agosto, depois de exatos 6 meses, escute isso, exatos 6 meses depois de assistir uma live gravada. Gente, ela assistiu uma live gravada, olha isso, onde o Senhor consagrou água e orientou que
bebêssemos dessa água, ou então passássemos no corpo, onde tivéssemos, ou se tivéssemos uma enfermidade. Profeta, para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a psoríase que eu tinha pelo corpo inteiro, todos esses anos, desapareceu por completo. Sim, eu comecei a fazer como o Senhor disse. Durante 7 dias, eu passava pelo corpo e bebia pelo menos um gole grande daquelas águas. Profeta, estou totalmente curada. Profeta de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Muito obrigada, profeta do Altíssimo. Gente, olha que testemunho mais lindo. Olha a fé dessa mulher. Ela pegou a água, então ela bebia um bom gole de água, e aí pegava a água e passava onde ela, não sei se pelo corpo todo ou somente onde estava ali aquelas manifestações da psoríase. Deus a curou completamente. Está comemorando quanto tempo mesmo? Que diz ali? Não quero errar. 6 meses, gente. 6 meses que ela está curada. Eu quero declarar esse mesmo poder sobre a sua vida, para restaurar sua família, para restaurar sua vida, para restaurar sua saúde, para restaurar suas finanças, para restituir tudo aquilo que o diabo possa estar lhe roubando. Amém? Mas vamos a esse tema tão forte, tão maravilhoso. Nunca mais tome uma decisão fora desses princípios. Amém? Nunca mais. Número 1, só relembrando, não vou falar sobre ele, só vou falar, o título. Nunca mais tome uma decisão sem consultar ao Senhor. Falamos sobre isso hoje de manhã, assista a live da manhã, você vai ser muito abençoado. Número 2, nunca mais tome uma decisão por pressões externas. Também, obviamente, falamos sobre isso na live da manhã. Você não pode ficar sem assistir. É uma preciosidade de Deus. Número 3, nunca mais tome uma decisão. Presta muita atenção, porque aqui é matéria nova. Nunca mais tome uma decisão por se sentir cansado de algo ou de alguém, de alguma situação que envolva alguém. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Preste muita atenção nisso. Esse texto aqui fala do grande profeta Elias. Eu repito, esse texto, fala do grande profeta Elias. Diz assim, ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu a Deus, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Queridos, vamos lembrar um pouquinho do contexto histórico. Elias havia acabado de derrotar e expor à vergonha todos os profetas de Baal. Lembrando que ele ficou sozinho. Os demais profetas de Deus, fugiram, vazaram. Ou seja, Elias ficou sozinho. Não se assuste. Quando você, não vou dizer se você ficar, é quando você ficar ou quando você se sentir sozinho. De fato, você nunca estará sozinho. O Espírito de Deus sempre estará com você. Primeira lição já é essa. Tá vendo como Deus fala aqui, amados? Tá vendo como Deus realmente trabalha aqui? Porque eu poderia falar chamando você pelo nome, Laura. Eu poderia chamar você e de fato agora chamo você, Laura. E tantos outros aqui que já se sentiram, talvez todos, mas Laura, isso pesou demais no seu coração. Eu quero declarar, você nunca esteve sozinha. Você nunca esteve sozinha. A mesma coisa para você, querida Fran. Deus me mostra que sim, muitos abandonaram. Você, na verdade, se sentiu sozinha. De fato, você não estava nem fisicamente sozinha. Mas a dor foi tão grande que você se sentiu abandonada por tudo e por todos. Só que nem todos lhe abandonaram. Lembre-se disso. Lembre-se disso agora. E muito mais ainda, Deus estava com você. Nunca abandonou. E o texto deixa claro, não esse texto, mas o texto bíblico diz que o Senhor jamais nos abandonará. Jamais nos desamparará. Amém? Mas vamos voltar para esse contexto aqui desse texto, Não só o 19, mas antes ainda.
Então o profeta Elias havia derrotado e exposto à vergonha todos os profetas de Baal naquele desafio acerca da chuva, botaram lá o altar, né? E aí começaram lá os profetas de Baal a dançar, andar na volta, passaram ali uma noite inteira, já estavam morrendo já de cansados. E nada do Deus deles se manifestar. Aí Elias pede, não, faz o seguinte, ó, pode deitar água, deixa isso aqui tudo encharcado. Eles fizeram um charco mesmo, sabe? Deixa isso aqui tudo encharcado, até na vala, que era uma vala que eles faziam na volta para o fogo não se espalhar, não é? Uma vala de segurança para o fogo não ir embora. Até nisso vocês encham de água. Porque o desafio era, vocês clamam aí ao Deus de vocês, depois eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder por fogo é o único Deus verdadeiro. Então depois daquilo está encharcado, diz que, oh glória, diz que veio fogo do céu, mas e aquele fogo queimou tudo, queimou o sacrifício, queimou o altar, acabou com a água, foi tudo. Deus vai exterminar. Deus vai exterminar com aqueles que estão te fazendo passar vergonha. Estou profetizando sobre a tua vida. E eu não estou falando de pessoas, viu? Mas se tiver que exterminar pessoas, também Deus faz. Vamos deixar isso aqui claro. Não estou com um discurso de ódio. Não, gente, não. Mas é interessante porque tem uma fatia que fica pregando sobre isso. Pregando não, fica com falácias acerca disso. Eu não estou pregando ódio, só estou trazendo uma admoestação aqui, lembrando que Deus é o único que pode dar vida e tirar a vida. É Ele que estabelece reis, aquele que remove reis. Amém, amados? Então, Elias, depois de ver toda essa glória, depois de ver todos os profetas de Baal sendo envergonhados, Elias ficou sabendo, preste atenção, Elias ficou sabendo que aquela maluca, gente, aquela doida da Jezabel, havia dito que ia matar Elias. Elias ficou com medo, amados. Depois de enfrentar todas as centenas dos profetas de Baal, todos eles, agora ele estava com medo de uma mulher. Tudo bem, ela era uma mulher muito poderosa, mas maior é o poder de Deus. Elias esqueceu disso. Elias, que tinha visto o fogo de Deus descendo, pelo amor de Deus, querido. Olha, essa é a nossa mente humana, gente. A gente esquece. E não precisa passar décadas. Eu nem me lembro mais como é que Deus agia na minha vida. Às vezes, poucos dias, semanas, meses. E a gente parece que esquece tudo. Elias, de alguma forma, esqueceu. E sabendo que Jezabel estava se levantando contra ele, ele entrou no fundo de um poço, literalmente, de depressão e pediu a Deus a morte. Ele tomou a decisão de que ele não queria mais viver, queridos. Eu lhe pergunto, seria uma decisão assertiva? Obviamente não. Tanto que Deus não fez. Deus não o levou. Você está entendendo isso? Então tem pessoas que tomam decisões porque elas estão se sentindo cansadas, estão se sentindo estressadas, estão com medo, estão cansados de determinadas situações. Não rompa o seu casamento porque você está cansada ou cansado de determinadas situações ou de repetições, porque você pode dizer para mim, mas profeta, faz tantos anos isso já. Faz tantos anos, são tantas as repetições. Deus vai lhe dar força e vai honrar sua perseverança. Deus vai honrar sua perseverança. Deus vai honrar sua perseverança. Eu quero que você escreva agora com fé, com muita fé. Deus vai honrar a minha perseverança. Aleluia! Então, nós temos que entender que muitos abandonam projetos, muitos abandonam ministérios, muitos abandonam relacionamentos, muitos abandonam família, porque estão cansados. Queridos, o cansaço, nós temos que entender isso. Presta atenção. O cansaço é passageiro. O estresse é passageiro. A sensação da solidão é passageira. Isso tudo passa. O que não passa são as palavras do nosso Deus, amados. Tudo passa, mas o que não passa são as palavras do nosso Deus. Céus e terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, se você tem uma palavra, você tem que ficar nessa palavra. Você não fica à mercê, você não fica, como é que eu vou dizer assim, sujeito às coisas desta vida. Não, você se sujeita à palavra de Deus,
O resto é o resto. Eu quero que você escreva aqui embaixo. Quando eu me sujeito à palavra de Deus, o resto é o resto. É fim de papo, irmãos. Fim de papo, acabou. Então não tome uma decisão porque você está cansado de algo ou de alguém, de uma situação repetitiva com alguém. Não tome nenhuma decisão. Descanse em Deus e depois de descansar em Deus, de ouvir a voz de Deus, em cima da voz de Deus, em cima da instrução de Deus, você toma a sua decisão com clareza. Amém? Número 4, nunca mais, jamais tome uma decisão sem consultar um verdadeiro conselheiro. Eu tenho falado isso de forma repetitiva. Por quê? Porque é Deus dando ênfase nisso. Tem muita gente se aconselhando com quem não tem autoridade, irmão. Como é que você vai se aconselhar com alguém que não tem autoridade nesse assunto? Vamos lá, Provérbios 11:14 diz: não havendo sábios conselhos, outra tradução diz, não havendo sábios conselheiros, nesse ciclo de amizades, só para você entender, nesse contexto que você está inserido, o povo cai, ou seja, você cai. Mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Outra tradução diz há segurança. Vamos lá. Então, profeta, mas como é que eu vou identificar o verdadeiro conselheiro? Número 1, vamos lá, número 1. Os 2 pontos são indispensáveis, amém? Número 1, essa pessoa precisa ter autoridade no assunto que você vai consultá-lo. Ah, mas é uma pessoa muito querida, essa pessoa não tem autoridade nesse assunto, profeta. Mas é uma pessoa muito íntegra, ela é muito, sabe, muito centrada. Pode ser uma pessoa centrada. Mas se ela não tem autoridade no assunto, ela não sabe como fazer. Então você não vai, tecnicamente falando, né, você não vai falar com um jovem sobre casamento. Você não vai se aconselhar com ele. Você entende isso? Você não vai conversar com um médico, um cirurgião, um neurocirurgião que cuida do cérebro da pessoa, que cuida talvez da coluna das pessoas, a parte do sistema nervoso central, não a parte óssea, né, e mobilidade. Você não vai falar com um neuro como é que conserta o seu carro, a não ser que ele também seja formado em mecânica. Você não vai falar com um jogador de futebol sobre o futebol americano. Você está entendendo isso, irmão? Estou falando coisas bobas até, mas é que às vezes a gente faz tanta coisa boba. Você não vai, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 são praticamente gênios, assim, sabe, gente? São pessoas muito fora da curva, assim. Mas não quer dizer que por eles terem todo esse conhecimento lá, mecânico, física e tantas outras coisas mais, talvez eles não saibam nada sobre as coisas de Deus. Como é que você vai se aconselhar? Então, número 1, a pessoa tem que ter experiência, tem que ter autoridade no assunto. Agora, número 2, a pessoa tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque ela pode ser cheia de experiência e autoridade naquele assunto, mas por não ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai lhe conduzir para um caminho muito errado. Por exemplo, uma vez eu estava num local, entrei num restaurante, não vou contar todo o contexto. Quando eu entrei, eu olho assim, eu tô começando a comer, ligaram uma televisão. Aí eu não ia sair. Quando ligaram a televisão, ligou no telejornal, pronto, vou ouvir uma notícia, tudo certo, tá tudo bem. Se bem que a gente sabe que tem um monte de fake news, né? Mas vamos lá. Aí de um pouquinho começou a novela. Gente do céu. Aí me chamou, eu tava ali comendo, nem olhando, né? Mas eu ouvi uma mulher, que daí depois eu entendi que era mãe de uma jovem senhora casada. Ela disse: minha filha, separa desse homem. Separa desse homem. Ainda falou assim, né? Homem, mas nem homem. Homem é o que mais tem nesse mundo. Separa desse cara. Gente, eu fiquei pensando quantas criancinhas não estão agora jantando, assistindo esse troço, brincando talvez na volta da televisão, nem estão olhando, mas está entrando aqui e penetrando aqui. Qualquer coisa separa. O que tem a ver isso com o assunto, profeta? Era a mãe da jovem. Ou seja, uma mulher com autoridade sobre família, pelo menos
não mostrava autoridade, mas pelo menos pelo tempo já era mãe de uma filha que já era casada também, era para ter autoridade, né? Mas pensa lá a pessoa que ela tem autoridade, não, já tem filho criado, já é filhos casados, mas uma pessoa completamente vazia do Espírito Santo, óbvio que vai dar um conselho furado, um conselho que pode levar a pessoa a tragédias muito piores. Então, nunca mais tome uma decisão sem consultar um verdadeiro conselheiro, alguém que tem autoridade no assunto e é cheio do Espírito Santo. Observe esses 2 pontos e você vai estar diante de um conselheiro que realmente pode lhe dar um conselho que vem da parte de Deus. Amém? Número 5, e antes de eu entregar então o último princípio para você nunca mais tomar nenhuma decisão fora desses princípios, eu quero aqui louvar o nosso Deus, que nós já ultrapassamos 260 mil pessoas, provavelmente de manhã já seremos 261 mil pessoas aqui no meu canal. Eu quero não simplesmente fazer um convite, mas uma santa convocação. Gente, eu não fiquei aqui citando, né, os votos, mas eu quero declarar, primeiro, que todos os votos feitos estão no altar do Senhor. E mais, quero declarar para você que não é inscrito, isso aqui não são pagamentos. Eu não estou sendo pago para entregar palavra, para entregar revelação, para orar por alguém. Não, isso não são pagamentos. Eu nunca pedi para ninguém oferta, nunca pedi para ninguém voto, nunca pedi para ninguém dízimo, nunca pedi nada. Mas eu também não vou impedir as pessoas de manifestarem a sua fé. Amém? Então agora de forma gratuita, é de graça, você não paga nada. Basta você clicar aqui para nós caminharmos juntos e você fazer parte desta família profética. Clique agora em inscrever-se, depois clique no sininho e depois clique em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? É muito rápido, muito fácil, é simples, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada. Amém? Mas quero pedir para você deixar o seu like, por favor. Quem ainda não deixou, deixa o seu like, a sua curtida e no final desta live, compartilhe, por favor, com 7 pessoas, Deus vai multiplicar por 7 tudo o que Ele estava por fazer na sua vida. Amém? Vamos lá então, 5º e último princípio que nós aqui ouvimos da boca de Deus, do coração de Deus, para você nunca mais tomar uma decisão sem eles. Ou seja, nunca mais tome uma decisão fora destes princípios. Número 5, nunca mais tome uma decisão, jamais tome uma decisão só para agradar os outros. Jamais, nunca mais tome uma decisão só para agradar os outros. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, já citei esse versículo nessa semana. De fato, busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Porque se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, para eu ser servo de Cristo, para eu ser servo de Deus, a minha preocupação precisa ser agradar a Deus e não a homens. Então, nunca mais tome uma decisão só para agradar alguém ou para agradar uma turminha. Você não tem que lutar. Pare de lutar pela aceitação de todos. Você não vai ser aceito por todos. Nem todos vão comemorar suas conquistas, nem todos vão festejar e celebrar suas vitórias. Você tem que aprender isso. Você precisa aprender com isso. E mais, às vezes as pessoas mudam. Gente que comemorava com você as suas vitórias, você tem que ficar atento, você tem que ficar esperto, você tem que ser, inteligente espiritualmente. Porque se você parar para pensar, eu estou falando aqui, você está lembrando, tinha gente que comemorava com você antes, que celebrava com você antes. Mas quando eles celebravam? Quando eles também estavam numa boa. Agora que não estão, eles veem você crescendo e parece que se mordem por dentro. Em vez de entregar aquele sorriso de alegria, de satisfação, libera um sorriso amarelo. Tome cuidado, viu? Então pare de viver pela aceitação dos outros. Está tudo errado. Nem Jesus foi aceito por todos. E olha que Atos 10:38 diz que Jesus foi ungido por Deus, ou no caso, Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou por toda a parte fazendo o bem. Jesus fez o bem o tempo todo. Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, era para todo mundo amar Jesus. Mas não foi assim. Aí você acha que vai ser com o Samuelzinho, vai ser com a Mariazinha, vai ser com a Belinha, a pastora Sibeli, vai ser com o Tevinho, o Estevão, com o Timóteo, o Micaelzinho. Você acha que vai ser com o Igorzinho, com a Aninha, com o Ricardinho,
com o Filipinho, meu querido amigo, pastor Felipe, você acha que vai ser assim? Que todo mundo vai amar você, que todo mundo vai aplaudir você? Não vai, gente, infelizmente. E ainda tem aqueles que vão mudar. Vão mudar. Com o tempo vão se tornar azedos, vão se tornar às vezes quase que... É muito triste, gente. Então você tem que parar de ficar vivendo pela aceitação dos outros. Para com isso, pare, se liberte disso. Se liberte. Porque se de fato você não vai conseguir agradar todo mundo, como Jesus, repito, não conseguiu agradar a todos, por que você conseguiria, gente? Ninguém conseguiu isso até hoje, ninguém vai conseguir. Vamos lá. Ah, mas Jesus, né? Nem Deus e sua infinita bondade agrada a todos. Por quê? Por causa do pecado. Por causa de uma mentalidade pecaminosa e corrompida. Tem gente que você fala de Deus, a pessoa literalmente manifesta. É terrível, queridos. Esses dias me mandaram um vídeo que eu não posso nem referir. O que uma criança, depois de chutar uma professora, uma coordenadora numa escola, o que ela falou, essa criança, dizendo que a professora mataram, né? Não sei mais que, eu não posso ficar falando essas palavras aqui. Eu odeio, daí falando sobre a pessoa de Jesus, falando literalmente, eu odeio, eu não vou nem repetir. Eu sou o, e aí falava. Uma criança, gente, gritando, berrando. Forte isso tudo. Então, queridos, viver pela aceitação dos outros, viver só para que os outros todos aceitem você, é um caminho muito perigoso. Porque além de você estar tentando agradar os outros e não conseguir, quantas vezes você vai se desagradar? Quantas vezes você vai desagradar a sua família porque você quer agradar outros, terceiros? E o pior de tudo, quantas vezes você vai desagradar a Deus porque você está tentando agradar homens? Quantas tragédias aconteceram porque jovens queriam agradar os seus brothers, seus parceiros? Você não deve, não é que você não precisa, você não deve viver para agradar os outros. Você tem que agradar a Deus. Amém? Então, não tome decisões só para agradar alguém, ou para agradar um certo ou um determinado grupo. Eu falo até lá na igreja, amados, com muito amor e carinho, os obreiros sabem disso, e eu não falo isso com maldade, nem, querendo ser um cara severo, não, mas eu não vou conseguir agradar todo mundo. Tem gente que pensa que teria que fazer de um jeito, tem gente que pensa que teria que fazer do... Eu não penso, eu tenho certeza que eu tenho que fazer como Deus quer que faça. E vou dizer que tem muitas vezes que Deus faz diferente do que eu pensava que seria o melhor. E aí eu vou fazer o quê? Vou ficar sapateando igual uma criança mimada e birrenta? Você não tem que ficar agradando criança mimada e birrenta. Você tem que agradar a Deus. Então não tome nenhuma decisão só para agradar alguém. Posso orar por você agora? Você recebe essa palavra profética? Você recebe essa palavra profética? Tem uma mulher aqui chamada Lisandra, ou Elisandra. Lisandra ou Elisandra. Deus manda dizer para você que lá no seu trabalho, você muitas vezes está tendo que agradar as pessoas e você fica nesse conflito. Termine com esse conflito. Fica tranquila. Agrade a Deus e Ele vai te levar a lugares mais altos, Ele vai te elevar. Não tenha medo de se posicionar. Lisandra ou Elisandra. Amém? Essa mesma palavra eu preciso entregar para Elisângela. Elisângela, nos últimos meses, talvez, você vem tentando agradar pessoas. Você está, sem querer, desagradando o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Você está, sem querer, desagradando o próprio Deus. Ele te ama. Ele te chama. Mas pare de tentar agradar os outros. Amém? Vamos orar, queridos, que eu creio que mais revelações Deus vai nos trazer aqui. Amém? Se eu posso lhe abençoar agora, escreva aqui embaixo: seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva agora com fé: seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Amém?
Já deixe aí, por favor, o seu like, a sua curtida. Se você puder, já compartilhe agora com uma pessoa, depois você compartilha com mais 7 ou então 6 para fechar os 7, se você compartilhar agora, em nome de Jesus, amém? Escreva aqui embaixo, então, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque essa palavra nos traz o esclarecimento e a certeza, Deus, de que nós não estamos baseados no tempo. Não é o tempo que dita se nós temos que decidir ou não, mas sim o fato de ouvirmos a Tua voz. Os filisteus já estavam chegando, Deus. Os filisteus já estavam chegando e estavam vindo com uma fúria terrível, porque haviam sido, ou melhor, eles haviam sido recentemente envergonhados no último conflito, na última batalha. Então eles estavam voltando com muita raiva e eles estavam vindo com tudo. Davi não se apressou em se levantar contra eles, em subir contra eles, mas ele se apressou em te consultar novamente. Ele não confiou num método, não confiou na sua experiência própria, mas ele colocou toda a sua confiança no Senhor. Pai, nos ensina a caminharmos assim todos os dias em todas as coisas. Meu Deus, meu Pai, livra-nos de vivermos uma vida tomando decisões por aquilo que nós imaginamos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós, às vezes, temos como certo. Às vezes temos de certeza. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos desse tipo de conduta, desse tipo de caminhada. Meu Deus, meu Pai, eu te peço agora, Espírito de Deus, Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, sopra, meu Deus, sobre cada uma das vidas, sobre cada uma das famílias. Sopra agora, meu Deus, sobre esse homem, para que ele não tome decisões equivocadamente, para que não tome decisões. E eu preciso entregar essa palavra para o Flávio. Flávio, você precisa tomar uma decisão. Pelo menos dizem que você tem que tomar uma decisão até essa semana e talvez tenha. Mas deixa eu lhe dizer, não tome decisão ou a decisão só para agradar alguém. Não tome essa decisão só para agradar alguém, ou então por pressão externa, mas decida-se naquilo que Deus lhe ordenar. Erebassori catarabassori anda labaxeri a catarabaia. Rocotoroboshi catarabassa. Tem uma pessoa de sobrenome Monteiro. O sobrenome é Monteiro. E vocês também entram nessa questão das decisões. Na verdade, vocês já estão vivendo um momento muito difícil. Vocês, do sobrenome Monteiro, vocês já estão vivendo uma situação muito complicada por conta de decisões que foram tomadas fora desses princípios. Deus manda dizer que Ele está estabelecendo a partir de agora um novo tempo, uma nova chance de tomar decisões assertivas. Quais decisões assertivas? Como podem ser assertivas as nossas decisões quando são fundamentadas nesses princípios? Pai Santo, Pai querido, eu oro para que haja, meu Deus, poder sobrenatural de decisão em cada vida, em cada família, em cada homem, em cada mulher. Tem um homem aqui que você tem o seu negócio, você se formou e começou a trabalhar nesse negócio, e você se estabeleceu aí mesmo onde você começou. Vai surgir nos próximos dias uma proposta de uma parceria ou de sociedade. Fique com os olhos bem atentos nos detalhes desta parceria ou sociedade, porque Deus quer te guardar, quer te proteger, mas você precisa ficar atento aos detalhes, como que nas entrelinhas. Deus te guiará a toda resposta, a toda decisão. Receba em nome de Jesus. Deus manda dizer, querida Zulmira, que você sofre por conta de muitas decisões, uma muito em específico, mas você sofre por muitas decisões equivocadas. Deus manda dizer, Zulmira, que Ele sempre enxergou no teu coração uma boa vontade, uma boa intenção, mas a partir de agora Deus diz, eu quero te guiar em todas as coisas, minha filha Zulmira.
Receba, querida Zulmira, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma pessoa aqui que está com o desejo de fazer panquecas para vender, não sei se panquecas congeladas, não sei se teleentrega de panquecas. Eu vejo as salgadas, eu vejo as doces, mas eu também vejo dúvida no seu coração. É Deus que está despertando isso em você. Eu repito, é Deus que está despertando isso em você. Siga em frente, decida a seguir em frente, porque Deus vai te dar todas as condições. Deus vai te dar todas as condições. E assim, meu Deus, meu Pai, debaixo desta unção poderosa, Pai, eu declaro, meu Deus, vidas restauradas, famílias restauradas. Meu Deus, eu declaro a tua restituição. Senhor, nós estamos hoje no penúltimo dia, amanhã encerramos, Senhor. Amanhã de manhã encerraremos, meu Deus, e faremos essa transição profética para esta nova campanha. Sim, meu Deus, nós sairemos da restituição e agora estaremos buscando o teu favor. Sim, meu Deus, porque quando o teu favor vem sobre uma família, quando o teu favor vem sobre uma pessoa, as portas se abrem, as causas, elas são definidas favoravelmente. Meu Deus, meu Pai, nós vamos clamar, e aí já começamos, meu Deus, essa transição, ainda temos amanhã de manhã, mas nós fazemos, meu Deus, já profeticamente esta transição profética. E nós cremos que através do teu favor nós seremos ainda mais restituídos para a honra e glória do teu santo nome. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando na segunda-feira começarmos esta grande campanha, meu Deus, nos abençoa. Amanhã ainda temos o final desta campanha da restituição. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, que nenhum desista agora. Que nenhuma das minhas ovelhas queridas desista agora por causa da quantidade. Escreva novamente se você recebeu qualquer tipo de milagre durante a campanha da restituição. Escreva aqui embaixo nos comentários. Escreva aqui embaixo. Eu recebi, profeta. E veja você, meu amado irmão, minha amada irmã, a quantidade de pessoas que receberam de Deus durante essa campanha. Pensa que a próxima será ainda mais forte. Mas lembre-se, amanhã, 6h30 da manhã, nós vamos finalizar essa campanha aqui, mas durante todo o dia, no culto das 10 da manhã, no culto das 7 da noite, eu estarei ministrando debaixo desta unção de restituição. E assim eu te abençoo. Tenham todos uma noite de sábado extraordinária na presença de Deus. Paz de Cristo a todos. Até amanhã, 6h30 da manhã. Tchau, tchau.